A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, nessa reta final, quando eu estou falando de reta final, eu estou me referindo ao que Cristo disse, né? Nos últimos tempos, o amor iria se esfriar, a iniquidade iria aumentar, ia surgir muitos falsos profetas. Pedro entendeu isso e disse que próximo à vinda de Cristo, as pessoas iam dizer: onde estão as promessas da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, tudo permanece como desde o princípio. Então, se as Escrituras já vem revelando, mostrando que nos últimos dias o ser humano estaria, né, desta forma, quem é eu, quem é você que acredita nas Escrituras? Quem é eu, quem é você que acredita nas Escrituras que vai convencer incrédulo? Eu e você que acredita nas Escrituras não vai convencer incrédulos. Não tem como nós convencer incrédulos. Eu vou repetir de novo. Nós que acreditamos nas Escrituras, por mais que um texto se embarace com o outro, por mais que às vezes um texto discorda um pouquinho do outro, muita gente só tem a João Ferreira de Almeida e tem preguiça de pesquisar. As Escrituras não entram em contradição. Ela não entra. Mas, devido aos copistas, devido aos tradutores, né? Às vezes tem um texto que se embaraça com o outro. Agora, quem é eu e você, irmão, que acredita que as Escrituras é a palavra do Criador infalível, vai convencer incrédulos? Meu irmão, a gente convence uma pessoa que tem prazer em ouvir, a gente convence pessoas, né? Na realidade, nem é nós que convence, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito do Criador. Mas a gente diz alguma coisa e a pessoa vai pesquisar. Dá um exemplo. Lá em Atos, capítulo de número 8, do versículo 26 em diante, ali fala sobre Felipe e Eunuco. Observe que Eunuco regressava de Jerusalém, ele lia o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo dirige a vida de Felipe para chegar até Eunuco e perguntar: entende tu o que lê? Eunuco foi tão humilde, irmãos, tão humilde que diz: como poderei entendê-la ou entender se não tem quem me ensine? Infelizmente, muitas pessoas, elas não é humilde para fazer pergunta, né? Para obter respostas corretas. Ela já sai comentando, crucificando a vida das pessoas, sem nem conhecer o dia a dia das pessoas, sem nem conviver com as pessoas. Ela já sai denegrindo a imagem, falando um monte de asneira, sem nem conhecer como é o dia a dia daquela pessoa. Não conhece nada daquela pessoa e faz esses tipos de comentário. Então, eu e você, que acreditamos nas Escrituras, não tem como convencer incrédulos. Não tem como. Você entendeu? E Felipe e Eunuco, observa que quando ele entendeu, ele perguntou para Felipe: vem cá, o profeta aqui, que era Isaías, fala dele próprio ou de uma outra pessoa? Felipe, dentro daquele texto, lá de Atos 8, aí o texto diz: e dentro dessas Escrituras, ou dentro desse texto, nesse assunto, ele apresentou o Mashiach. Apresentou o Mashiach. E observe que Filipe apresentou o Mashiach de uma forma extraordinária, que o texto não mostra que Filipe começou falando do batismo. Não. Mas Filipe falou também sobre o novo nascimento para Eunuco. Falou. A ponto dele ver a água, quando ele avista a água, ele diz: eis aí a água que impede que eu seja emergido ou batizado. Eis aí a água. Felipe diz o quê? É permitido, é lícito.
se você crê de todo o coração. Ele disse, eu creio que o Machia é o Filho do Criador. Então, você pode ver que a pessoa que está com dúvida, quando ela tem a certeza, ela toma decisões. Agora, incrédulo, irmãos. E incrédulo que ouve uma coisa, ouve outra, ouve uma coisa, crê numa coisa, crê numa coisa, crê numa coisa que um diz, crê numa coisa que outro diz. Como é que vai tomar decisões? Observe que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, observe quem era Nicodemo. Nicodemo, lá em João 3, fala a respeito de Nicodemo e diz que ele era príncipe, né, daquele povo. Era um homem estudado, era um homem que tinha um conhecimento extraordinário. Ele foi ter de noite com o mestre, e ele diz, Rabi, sabemos que você é uma pessoa vinda do Criador, porque ninguém pode fazer essas coisas se o Criador não for com ele. Você entendeu? Aí Yahshua diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Criador. Disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Yahshua respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Criador. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Yahshua respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceita o nosso testemunho? Se eu vos falo das coisas terrestres e não creste, como creste se vos falo as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que descer do céu, filho do homem que está no céu. Então observa que até Nicodemo, sendo mestre em Israel, estava sem entender. Mas o que eu acho bonito em Nicodemo sendo mestre de Israel é a humildade. É a humildade de querer conhecer a verdade, né? Querer conhecer a verdade. Infelizmente, vivemos numa época que muitas pessoas não atentam para isso. Ela já dá o veredito. E critica todo mundo sem nem conhecer a pessoa. Sem nem conviver com a pessoa. Ela já dá o veredito. Comentários absurdos. Você entendeu? Pessoas que não crê mais em nada. Não crê mais em nada, não acredita mais em nada. Por causa de quê? Por causa do que Cristo falou, que nos últimos dias o ser humano estaria desta forma. O ser humano estaria dessa forma. E é o que nós estamos vivendo hoje. Ora, se você fala que Cristo é o Filho do Criador, aí vem o outro e diz, não, ele é Deus. Se você fala sobre ceia, o camarada questiona. Se você fala Jesus, questiona. Se fala Yahshua, questiona. Se fala Messias, questiona. Se fala Machia, questiona. Agora, olha como as escrituras é maravilhosa. Trata ele como maravilhoso, conselheiro do Criador forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. As escrituras tratam ele como pão vivo, pão verdadeiro. Moisés não vos deu o verdadeiro pão do Criador é esse que desce do céu e dá a vida pela humanidade. Trata ele como pão, o bom pastor, mestre, Rabi, que é mestre, né? Ungido, nazareno. E as pessoas têm que procurar pelo, desculpa a expressão da palavra, mas vou ter que falar, em ovos. Procurar pelo em ovos. Meu irmão, vamos entender as coisas. É por isso que Paulo, entendendo essas coisas, ele disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Criador porque lhe parece loucura e elas se definem espiritual. Por isso que você vê hoje tantas pessoas que não creem em nada. Ora, a pergunta que eu faço, meus argumentos é assim.
Se a pessoa não domina uma área e nem prova o contrário, e nem mostra que aquele está errado, por que comenta barbaridade? Porque a pessoa, vamos supor, se uma pessoa está falando o contrário, ele tem que mostrar, ele tem que dominar aquela área, né, que ele domina, e mostrar que aquele outro está equivocado, está errado. Mas muitos não fazem isso. Aí vem que não sei o quê e fala de judaísmo sem entender, e fala de cristianismo às vezes sem entender. Eles não conseguem entender, não conseguem entendê-la, as escrituras, de forma maravilhosa. Eles não conseguem entender Jeremias, olha, eles não conseguem entender Jeremias 31, do 31 ao 34. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender Ezequiel 37, se não me falha a memória, do 15 em diante. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender Efésios capítulo de número 2, do versículo 11 em diante, ou em diante. Não conseguem entender. Eles não conseguem entender que de ambos os povos, judeus e gentios, o Criador fez um em Cristo, no Mashiach. Eles não conseguem entender. Aí se você fala das duas casas de Israel, aí fica mais confuso ainda. Não compreende nada. Nada. Por que não compreende nada? Porque a maioria são incrédulos. E nós não tem como convencer incrédulo. Nem o Espírito Santo, o Espírito Criador, convence incrédulo, irmão. Tudo é possível para aquele que crê. As Escrituras dizem que o justo tudo crê. Tudo crê. Ora, se tem erro, se acrescentaram, se diminuíram, quem acrescentou e quem diminuiu vai sofrer as consequências. Agora, para a gente questionar um assunto, para a gente fazer parte de um assunto, para a gente ir lá e comentar um assunto, eu dou um conselho para todo mundo. Se você quer comentar sobre qualquer assunto, você tem que dominar aquela área. Porque se você não dominar aquela área, você vai ser envergonhado. Você vai ser envergonhado. Você tem que provar que aquela pessoa que postou um vídeo ou que está falando está equivocado. Mas você tem que provar. Não comentários, desculpa a expressão da palavra, idiotas. Não comentário sem pé e sem cabeça. Não comentário que às vezes não tem importância nenhuma, não tem significância nenhuma. Só para querer humilhar, só para querer se aparecer. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, sem indignação, sem nada, eu estou na paz, Olha, se nós não domina uma área da nossa vida, a gente tem que fazer pergunta. Se nós não domina uma área, a gente tem que fazer pergunta e não debater ou fazer questionamento idiota sem ter conhecimento dos assuntos. Porque tem que provar. Dá um exemplo. Se a pessoa comenta, falei esses dias no vídeo meu que a ressurreição é para os mortos. A ressurreição é para os que estão mortos. E quando é que vai acontecer a ressurreição? Vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Quem é que vai fazer parte da transformação de corpos e da ressurreição? Primeiro, todos em Cristo, todos que dormiram em Cristo. É isso que as Escrituras dizem. Segundo, todos em Cristo que estão vivos, seja judeus, seja gentil. Todos em Cristo que estão vivos. E outros só depois dos 1000 anos. Aí é difícil entender isso? Eu não estou criando nada, não estou criando nova doutrina, não estou criando novo pensamento, nova filosofia, nada. É o que está nas Escrituras. Se eu tiver errado, eu vou errar segundo o que está escrito.
E os outros mortos não reviveu até que se completasse os 1000 anos. Mas todos em Cristo, todos que dormiu no Mashiach, na segunda vinda dele, ressuscitou. E os que estavam vivos para alcançar aquele momento, tiveram seus corpos transformados. Será que tem que soletrar para algumas pessoas poderem entendê-lo? Aí o que é que faz? Questionamento que, gente, é cruel. Então, irmão, você e eu, que acredita nas escrituras, porque você não é meu inimigo porque chama Jesus. Você não é meu inimigo porque chama Deus. O Criador conhece seu coração e sabe como você está chamando. Você não adora o da Grécia, você não adora o de Roma, você adora aquele que ressuscitou dentre os mortos, está no santuário celestial intercedendo por nós. E se eu chamo Yahshua, eu não chamo o de Roma, eu chamo o que ressurgiu dentre os mortos, que está no santuário celestial. Entendeu? O que diz que sem ele nós não podemos nada. E às vezes é um questionamento, irmão, a partir de hoje, irmão, eu não vou responder mais incrédulos. Eu não vou responder mais incrédulo. Porque é difícil. É difícil. A pessoa não faz pergunta. Vem cá, irmão, você está falando isso aí. Vem cá, André, ou irmão, seja lá como quiser me chamar, contando que me respeite como eu respeito também todos, né? Vem cá, me mostra o contrário, fala isso, mas não, as pessoas terminam seus comentários e sempre tocando na nossa pessoa. Por que isso? Não, meu irmão, você tem que me provar que eu estou errado. Me prove que eu estou errado. Vamos pro debate. Vamos pro debate. Vamos pro debate, e tem que me provar segundo as escrituras. Não falando asleira. Não falando asleira. Tem que me provar que eu estou errado. Eu debato com qualquer um. Eu debato com qualquer um. De qualquer assunto, dentro das escrituras, qualquer assunto que o camarada quiser debater comigo, eu debato. Entendeu? Eu debato. E ainda falo melhor. Debato qualquer assunto que a pessoa quiser discutir dentro das escrituras. E deixa que o povo, com a própria escritura na mão, vai ver quem está certo e quem está errado. Quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Entendeu? Então que o Eterno abra o entendimento de muitos para compreender as escrituras de forma maravilhosa.